Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o Teorema de Pitágoras, que é um dos mais importantes teoremas da matemática. É tão importante como a fórmula de Bhaskara, a regra de três. Então, ele é importante para você circular dentro dos conceitos matemáticos e também para aplicar em situações do dia a dia. Vejamos, esse teorema, ele foi elaborado por Pitágoras. Pitágoras viveu em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Antes disso, os egípcios, há 3.000 anos antes de Cristo, já o utilizavam. Havia uma diferença, né? Os egípcios desenvolviam a matemática para uma aplicação prática, enquanto que os gregos eles já tinham esse tempo para abstração, que é quando começam a aparecer essas letras na matemática. Vejamos o seguinte. No Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, nós temos que, num triângulo retângulo, este ângulo aqui é um ângulo que mede 90 graus. Se nós formos medir, nós temos aqui, completando 180 graus, a metade é 90. Quando nós colocamos aqui, então a gente observa que este ângulo é de 90 graus. Obviamente que os outros ângulos serão menores que 90 graus. Importante também lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Bom, mas sendo esse de 90 graus, sempre vamos representar com esse pontinho. E aí, o lado maior, o que fica em frente ao ângulo de 90 graus, nós vamos representar por A e é a hipotenusa. Os que formam o ângulo de 90 graus são B e C, que são chamados de catetos. Aqui nós podemos ler. A soma dos quadrados dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Aqui eu desenhei, então, um triângulo retângulo, onde aqui são os catetos B e C e o maior lado é a hipotenusa. Construindo um quadrado sobre um dos catetos. 3 vezes 3, 9. Aqui é o lado 4. 4 vezes 4, 16. Juntando essas duas áreas sobre a hipotenusa, vejam que aqui está a área em vermelho e aqui a área em verde. Juntando tudo isso, nós temos 25. Vejam que é 5 vezes 5, 25. Eu estou falando do triângulo com as medidas 3, 4 e 5. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, de fato, a soma dos quadrados dos catetos é 9 mais 16, que gera o 25. Em todo triângulo retângulo, essa relação acontece. Agora vamos dar uma limpadinha no quadro para vermos situações aplicadas na prática. Aproveitando ainda este triângulo, vamos imaginar que a situação seja a seguinte. Num prédio de 15 metros de altura, vai ser colocada uma escada com a medida de 25 metros. A pergunta é, para que essa escada atinja exatamente o ponto de 15 metros, a altura de 15 metros, qual a distância do pé da escada em relação a essa parede? Então, vamos lá. Parede, escada, distância entre o pé da escada e a parede. Essa distância vai ser o nosso x. Muito simples. Sempre que temos o triângulo retângulo, aplicamos o Teorema de Pitágoras.
Lembrando sempre que definir a hipotenusa é um ponto de saída estratégico. A hipotenusa é o maior lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Então, é o 25 ao quadrado. O B e o C tanto faz a ordem, só sei que são os que formam esse ângulo de 90 graus, então é o x e o 15. 5 ao quadrado, 25, 2 vezes 3, 6, deu 625. 15 vezes 15 dá 225. Isolando o x, 625 menos 225 dá 400. A operação inversa da potência é a raiz quadrada de 400. Portanto, esse valor de x é igual a mais ou menos 20. Raiz quadrada de 4 é 2, então de 400 é 20. Por que mais ou menos? Porque 20 vezes 20 é 400. E menos 20 vezes menos 20 também é 400. Só que eu não posso falar em distância negativa. Eu até posso falar em temperatura. Olha, a temperatura está a menos 20 graus centígrados, a 20 graus abaixo de zero. No caso de distância, nós trabalhamos com valor positivo. Então, essa distância entre o pé da escada e a parede é de 20 metros. Então, encontramos aí uma aplicação prática do Teorema de Pitágoras. Vejamos mais uma. Agora vamos considerar a seguinte situação. Nós temos um prédio de 35 metros de altura aproximadamente e queremos colocar uma fita, essas fitas natalinas, para iluminação de Natal e queremos saber qual é o comprimento dessa fita, deste fio, sabendo que ele deve ser colocado a 21 metros de distância da base do prédio. Possivelmente porque aqui tem um jardim, talvez um estacionamento. Então, qual é essa distância? De novo, eu tenho esse comprimento, vai ser x. Eu tenho um triângulo retângulo? Ótimo, Teorema de Pitágoras. Vamos lembrar que o primeiro é a hipotenusa. Então, a hipotenusa, o maior lado, que é x. Os outros dois, 35 e 21. E aí, nós temos que x ao quadrado é igual 35 vezes 5, eu costumo fazer assim, ó, 5 vezes 5, 25, 3 vezes 4, 12. 21 vezes 21 dá 441. X é igual, somando nós temos 1.666. X é igual, bom, vai ser uma raiz, vejam que o quadrado daqui passa como raiz quadrada do outro lado. Nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 1.600 é 40. A raiz quadrada de 41, vamos multiplicar aqui 41 vezes 41, dá 41, aqui do lado. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, dá 5, 10, vai 1. 205.
41 vezes 41 não pode, né? Então, nós temos, esse 4 vem para cá. Vezes 41, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 4, 16. Então, nós temos aqui 1, 8, 6 e 1. 1681 é a raiz quadrada de 41. Mas nós temos o número menos o número 1666. Então, é um número que está entre 1600 e 1681. Mais próximo desse, não é isso? Aqui passa em 66, aqui falta talvez 15. Então, ele está mais próximo de 1681. Portanto, a raiz quadrada é aproximadamente 41. Ou seja, esse comprimento desse fio natalino deve ser de 41 metros. E assim, nós vimos mais uma situação prática, né, em que podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Vejamos mais um. Para isso, vamos arrumar o nosso quadro aqui, deixar organizadinho. Já vimos que é no triângulo retângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Nós temos o seguinte, um rio, e aí um riozinho. Nós já sabemos que esse rio, em geral, ele tem uma correnteza, né? E aí, nós temos deste lado aqui um passageiro que observa um barco que está na outra margem. Ao observar, ele observa em linha reta, ou melhor, aqui é a linha de observação e aqui é a margem do rio. Então, observe que ele está formando aqui um ângulo de 90 graus. No esquadro, a gente tem aqui o ângulo de 90 graus. Esse barco, ele não vai fazer esse trajeto em linha reta. Como tem uma correnteza, ele vai ser puxado para cá. O que observa-se? A pergunta é, qual é a largura do rio, sabendo-se que... Qual é a largura do rio? Sabendo que esse passageiro, ele fez um percurso, vamos supor aqui esse percurso deu 50 metros, e essa pessoa teve que se afastar para encontrar. Se afastou 40 metros para encontrar o barco. Tá? Então, ele sai daqui e chega lá. O barqueiro diz que percorreu a distância de 50 metros. O passageiro precisou se deslocar 40 metros. Qual é a largura do rio? Então, a largura do rio vai ser a seguinte. Nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Agora, nós vamos substituir os valores da hipotenusa e dos catetos. Neste caso, o trajeto do barco é o maior comprimento e é o que fica em frente ao ângulo de 90 graus, então é o nosso valor de A. Os valores de B são 40 e L. Então, isolando aqui, fazendo as potências, 5 vezes 5, 25, 2 zerinhos, 4 vezes 4, 16, 2 zeros, mais L ao quadrado. Vamos isolar o L, esse passa para lá, fica 2.500 menos 1.600,
para 900, que é igual a lado ao quadrado. Potência passa como raiz quadrada de 900 é o valor da largura do rio. Raiz quadrada de 900 é mais ou menos 30, então a largura seria mais ou menos 30. Contudo, não existe largura negativa. Portanto, a largura do rio será de 30 metros. Observe que o desenho aqui não ficou proporcional, né? Nós devíamos ter aumentado aqui um pouco menor, mas esse é o cálculo, né, para resolver esse tipo de situação sem que o barqueiro nem o passageiro tenham que atravessar a nado para descobrirem a largura do rio, caso queiram. Uma outra aplicação comum do Teorema de Pitágoras é a seguinte. Você tem um quadrado. Esse quadrado tem a medida aqui 1 e 1, de lado 1. Então, nós vamos calcular a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é essa que pega dois vértices não consecutivos. Então, vejam que nós vamos trabalhar com esse triângulo aqui. Ok? Então, aqui, para saber a diagonal, nós sabemos que essa medida é 1 e essa é 1. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa, que é o D, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D é igual a raiz quadrada de 1 mais 1, 2. E raiz de 2 é aproximadamente 1,4. É um número irracional, isso é uma aproximação. O que acontece se esse lado for igual a 2? Se o lado for igual a 2, então nós temos que a diagonal ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Diagonal é igual a raiz quadrada de 4 mais 4, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, que é igual a 8. Nós temos raiz quadrada de 8? Não, não é uma raiz exata. A raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2. Mas nós podemos simplificar isso aqui, reescrever. 8 é o mesmo que 4 vezes 2. E aí eu tenho que, como é medida, eu vou trabalhar com valor positivo. 2, raiz de 2. Se esse lado medir 5, então, D ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, nós temos que D passa como raiz quadrada, 5 vezes 5, 25, mais 25, 50. Não é uma raiz quadrada, a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, vamos simplificar esse radical. Raiz quadrada de 50, eu posso dividir em 25 e 2. Poderia fazer 10 vezes 5? Sim, mas o 10 não tem raiz e o 5 também não, então não há muito lucro nisso, né? Se nós queremos simplificar, nós temos que dar 5 raiz de 2, mais ou menos, como é medida, ficamos com valor positivo.
Vocês observaram que quando o lado foi 1, aqui nós tínhamos 1 raiz de 2, lado 2, 2 raiz de 2. Se for lado 7, a diagonal vai ser 7 raiz de 7. E assim a gente deduz uma fórmula matemática. Aliás, o Teorema de Pitágoras ele serve muito bem para deduzir outras fórmulas. Então vejam que nós vamos chamar, qual é a fórmula que nós podemos utilizar sempre que quisermos a diagonal de um quadrado. Vamos chamar aqui para um lado qualquer. Aplicando a fórmula, hipotenusa é o D, catetos são os valores de L. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com álgebra. D é igual a raiz quadrada de L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2 L ao quadrado. Posso separar raiz quadrada de L ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Como eu posso cortar isso aqui? A diagonal é L raiz quadrada de 2. Sempre que nós quisermos a diagonal de um quadrado, a fórmula é L raiz quadrada de 2. Se você entendeu, continue. Se ficou com dúvida, dá um pause e analisa com mais calma. Então, para fecharmos com um exemplo, vamos construir aqui um triângulo retângulo. Eu já sei que esse ângulo tem 90 graus, é isso? Se aqui mede 90 graus, esse é a hipotenusa, o valor de A. Os outros dois são B e C. Então, vamos usar como a medida de A valendo 10. A medida de C vale 6. Qual é a medida de B? Aplicando o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa é o 10. Os catetos são 6 e o C que eu quero saber. 10 vezes 10 dá 100, 6 vezes 6, 36. 36 passa para o outro lado, 100 menos 36, 64. Essa potência passa para cá como raiz. C é igual a mais ou menos 8, porque 8 vezes 8, 64, menos 8 vezes menos 8 também é 64. Como nós estamos trabalhando com medida, faz sentido para nós dizer que tem 8 metros ou 8 centímetros. Vamos considerar essa medida em metros. Então, medida linear vai ser sempre metros, centímetros, quilômetros. Finalizamos, então, a nossa aula dizendo que o Teorema de Pitágoras, ele foi, então, estruturado pelos discípulos de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático e filósofo que nasceu na Grécia e viveu na Grécia. Contudo, ele passou por 20 anos, em média, viajando, e nessas viagens ele esteve no Egito, onde se aplicava o Teorema de Pitágoras na prática. Uma diferença dos egípcios para os gregos, né? Os egípcios tinham muito essa aplicação da matemática em situações práticas. Os gregos, eles já desenvolveram um pouco mais a filosofia, a astronomia, então eles vão trabalhar com abstração, é quando aparecem essas variáveis na matemática. E nessa escola pitagórica, que ele volta 20 anos depois e forma a escola pitagórica,
os seus discípulos, eles utilizavam este símbolo, né, que é a estrela pitagórica. Tem uma série de relações importantes, inclusive que vai levar a um número de ouro, número áureo, mas isso é um assunto para um outro momento. Se você entendeu, pode terminar aqui. E se quiser mais uma curiosidade sobre o Teorema de Pitágoras, fique comigo. Como ele era usado pelos egípcios e como ainda é utilizado pelos nossos pedreiros, né, na construção de casas atualmente. O triângulo egípcio, ele utilizava essas medidas aqui. É um triângulo bastante conhecido, né? É o triângulo que tem as medidas 3, 4 e aqui tem que dar 5. Então, eles faziam o seguinte, colocavam uma estaca aqui, puxa para cá 3 unidades de medida, que, por exemplo, poderia ser um cúbito, que é essa distância daqui até aqui. Claro que não de qualquer corpo, possivelmente do faraó. Então, daí em torno, né, de aproximadamente 50 centímetros. Essa seria a medida chamada cúbito. Assim como nós temos o metro e os seus múltiplos, como quilômetros, e os submúltiplos, como o centímetro, o cúbito, né, possivelmente tinha os seus múltiplos e submúltiplos. Vamos imaginar como 3 cúbitos puxados para cá. E aí eles puxavam, então, mais outra medida, só que agora com 4 cúbitos. Quando eles fecham aqui, o esperado, então, é que dê 5. Se der 5, eles teriam certeza que está com 90 graus. Como deu um número maior que 5, este ângulo aqui significa que este ângulo mede mais que 90 graus, passou do 90 graus. Isso não interessa, porque, por exemplo, na base de uma pirâmide, os ângulos aqui são de 90 graus. Para o ângulo ser de 90 graus, ele teria que estar aqui. E, portanto, ao puxar essa corda com 3 nós e aqui com 4 nós, ao fechar esta corda deveria ter 5 metros. Com isso, eles estariam certos que os ângulos são de 90 graus. Assim como, né, nas nossas casas, imagine o quarto de vocês, onde os ângulos são de 90 graus. Como é que um pedreiro pode estar usando a matemática para efetuar esse cálculo? Então, ele faz o seguinte. Em geral, utilizado de hoje não é mais o triângulo egípcio. Então, nós temos o seguinte. Puxa uma estaca e prende aqui. Essa estaca tem 60 centímetros, que é 0,6 metros. Puxa uma outra e coloca, vamos usar aqui, valendo com a medida de 0,8 metros, ou seja, 80 centímetros. Para ter certeza que este ângulo é de 90 graus, que a casa ficou no esquadro, isso aqui tem que dar 1 metro. Faz sentido? Vamos ver se realmente faz sentido. Olha só, se fosse o Teorema de Pitágoras, eu não soubesse que tem que fechar em 1 metro. Então, a hipotenusa seria igual a 0,6 ao quadrado, mais o outro cateto, 0,8 ao quadrado. 6 vezes 6, 36.
0,6 que multiplica 0,6 são duas casas decimais, uma, duas, aqui. O mesmo para o 0,8. Somando, vamos imaginar que 36 centavos mais 64 centavos vai nos dar igual a 1. E a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1, nós vamos trabalhar apenas com a medida positiva. Então, tem que fechar com 1 metro. O que acontece se, ao fechar, ele tiver um valor menor que 1 metro? Vamos supor que ele tem aqui 90 centímetros. O que acontece é que este ângulo aqui, que deveria ser de 90 graus, vai ser um ângulo menor, por exemplo, de 80 graus. Então, a sua parede, que devia ser perpendicular, né, ela não vai ser, ela vai ficar, né, oblíqua. Uma última curiosidade é que de onde vem esse símbolo da raiz quadrada? Então, conta-se que em latim a palavra raiz era radix. Então, a radix de 81 é 9, porque 9 vezes 9, 81. Então, se alongou esse R, e aí a gente tem que a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, é mais uma das curiosidades matemáticas, né? E eu deixo vocês, então, com o Teorema de Pitágoras, lembrando, né, da nossa estrela pitagórica. Lembrando que esse teorema, que a soma do quadrado que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, e esta relação, para todo triângulo retângulo. Até mais!